Começou 2025, primeiro vídeo do ano aqui no canal, feliz ano novo para todo mundo. Hoje já é dia 23 de janeiro e a Champions League voltou mais cedo. A Champions League já começa em janeiro nesse ano, com esse novo formato que começou nessa temporada 24-25, com a fase de liga e não mais a fase de grupos. Então a sétima rodada da fase de liga aconteceu nessa semana, nos dias 21 e 22 de janeiro. A gente vai comentar aqui então tudo que rolou nessa sétima rodada, a penúltima rodada dessa fase. Eu reclamei tanto desse formato novo quando ele foi anunciado, mas até que tá muito legal, hein? Estamos aqui então com os jogos da sétima rodada da Champions League, começando com os jogos da terça-feira, onde a Atalanta fez 5-0 em cima do Sturm Graz. A Atalanta que joga um futebol muito vistoso e legal de se assistir, time muito bem treinado pelo Gasperini desde 2016 no comando da equipe bergamota. Ele que foi campeão com a Atalanta na temporada passada da Europa League e estão fazendo uma boa campanha também no campeonato italiano, lideraram ali por algumas rodadas. Estão ainda ali entre os 3 primeiros colocados da competição nacional. E na Champions League tem a classificação já encaminhada para a próxima fase, né? Já garantida, na verdade. A Atalanta já está no mata-mata. Resta saber se direto nas oitavas de final ou se ele terá que pegar ali o caminho, né, dos playoffs. Enfim, a Atalanta fez 5-0, grande atuação ali do Reteg, do Lookman, os jogadores ali que são os principais destaques da equipe. Tem também o De Ketelaere, que quando foi contratado pelo Milan com uma alta expectativa, o belga acabou não se firmando no Milan. Foi emprestado para a Atalanta na temporada passada, jogou muito e nessa temporada comprado em definitivo, está jogando mais ainda o belga, camisa 17 da Atalanta, De Ketelaere. O Mônaco venceu por 1-0 o Aston Villa. O Aston Villa vem tropeçando mais essa temporada, a equipe treinada pelo Unai Emery. Ele que levou o time à Champions League dessa temporada, lógico, né, via Premier League com o 4º lugar, fazendo uma grande campanha lá no campeonato inglês. Na Conference League, para mim, Atalanta, olha só, misturei Aston Villa com a Atalanta. O Aston Villa, para mim, decepcionou na Conference League na temporada passada, esperava que eles fossem levar o título, acabaram caindo na semifinal para o campeão Olympiacos. E na Champions League, eles estão vivendo altos e baixos, né? Ganharam no Bayern de Munique, mas aí vai lá e perde para o Mônaco. Mas o Mônaco também ganhou do Barcelona, por exemplo, que ganhou todos os jogos, menos esse. O Barcelona é o vice-líder da Champions, só está atrás do Liverpool. E o Mônaco vem aí surpreendendo como um dos melhores times franceses aí da Champions League, né? Não é o PSG, que veio a melhorar agora na reta final, fez um grande jogo, uma grande virada nessa última rodada. A gente já vai chegar no jogo dele, né? Que foi na quarta-feira contra o Manchester City. O Stuttgart venceu por 3-1 o Slovan Bratislava. O Stuttgart que foi o vice-campeão alemão na temporada passada, perdeu alguns jogadores, mas manteve a base, manteve o treinador e vence o Slovan Bratislava, que é mais um time que está aí passeando, né? O Clube Brugge empatou em 0-0 com a Juventus. A Juventus que é o time do empate. A Juventus está invicta no campeonato italiano, mas tem mais empates do que vitórias. E na Champions League a história é parecida. O Atlético de Madrid venceu por 2-1 o Bayer Leverkusen do Xabi Alonso, técnico sensação do momento, que fez aquela temporada histórica com o Bayer Leverkusen na temporada passada, em 2024, né, 23-24. Ele nessa temporada está tendo um pouco mais de dificuldade, né? Difícil manter o mesmo ritmo. O Bayern ficou invicto por muito tempo na última temporada. Nessa temporada eles estão ali entre os 4 primeiros do campeonato alemão, mas com uma distância um pouco maior ali para o Bayern de Munique. E na Champions League eles estão oscilando, né? Não é o time mais forte do mundo. O Atlético de Madrid, em questão de elenco, é até um pouco mais forte, está mais acostumado a jogar a Champions, né? E o time do Simeone acabou vencendo o time do Xabi Alonso. Teve expulsão para os dois lados, mas a vitória foi do Atlético de Madrid, campeão do primeiro turno da La Liga, mas começou o segundo turno perdendo. No jogo seguinte eles já dão a resposta na Champions League e encaminham a vaga para o mata-mata. E aí o grande jogo da quarta-feira,
da terça-feira, quer dizer, talvez o grande jogo da Champions League até aqui, a vitória do Barcelona para cima do Benfica, 5-4, um absurdo de jogo, com muita loucura também, né, lances bizarros como o Chesney teve uma atuação para ele esquecer, né, o Chesney que estava aposentado, ele se aposentou depois que não renovou o contrato com a Juventus, aí o Barcelona foi lá e tirou ele da aposentadoria porque era o que podia fazer. O Ter Stegen se machucou, não joga mais essa temporada, e o Barcelona não quis confiar totalmente no Nakpen, apesar dele ter jogado a maioria dos jogos da temporada, foi o Nakpen que jogou e não o Chesney, começou a ser titular nesses últimos jogos, na Copa do Rei, também na Supercopa da Espanha, que o Barcelona venceu o Real Madrid com aquele 5-2, grande vitória, mas o Chesney ainda assim foi expulso e no lance da expulsão dele, né, que gerou uma falta, saiu o gol do Rodrigo. E o Chesney tem uma atuação horrível também contra o Benfica, mas mais uma vez o Barcelona salvo pelos seus atacantes, em especial o Rafinha, hoje um dos melhores jogadores do mundo. Pra mim ele só fica atrás do Mohamed Salah do Liverpool, que decidiu o jogo do Liverpool também. O Liverpool venceu por 2-1 o Lille, teve gol do Salah, jogou muito o egípcio novamente, pra mim é o melhor jogador do mundo nesse momento. Os números mostram isso também, é artilheiro, líder de assistências, número de gols. O Salah e o Rafinha estão empatados em número de gols, mas o Salah tem mais assistências. E em poder de decisão, eu acho que eles estão equivalentes, né? O Rafinha tem sido muito decisivo pro Barcelona, é o jogador mais decisivo do time, não é o Lewandowski, não é o Yamal, é o Rafinha. No Liverpool, o Salah realmente é o cara do time. Por muito tempo ele teve ali, né, o trio com o Mané e com o Firmino, mas o Salah sempre foi o cara. O Liverpool tem outros grandes jogadores, mas o Salah é indiscutivelmente o cara. No Barcelona você tem ali o Rafinha, o Yamal, o Lewandowski, e o Rafinha é o menos midiático dos três, apesar dele ser o melhor jogador do time na temporada e é o capitão. Agora que o De Jong voltou de lesão, ele tem sido o capitão. O capitão número 1 é o Ter Stegen, que está machucado, e tem sido o De Jong, mas o Rafinha é quem joga todos os jogos, dificilmente é substituído, e vem se mostrando cada vez mais um líder dentro do Barcelona e um jogador espetacular, né? Na seleção brasileira também, apesar do momento muito ruim nas mãos do Dorival, o Rafinha na última data FIFA jogou muito bem pela seleção. Jogando muito ele como meia, como ponta esquerda, é ali que ele vem atuando no Barcelona nessa faixa de campo, né? Não na ponta direita, como ele era escalado na seleção no começo, e o Xavi também tentava escalar ele na ponta direita, mas aí tinha a concorrência do Yamal. O Hansi Flick melhorou muito o futebol do Rafinha, né? Vale ressaltar que no final da temporada passada, ainda com o Xavi, o Rafinha estava melhorando, mas nessa temporada ele se transformou em outro jogador, né? Ainda melhor do que ele foi no auge do Leeds United, que o levou à seleção brasileira, e também do auge da sua carreira em números. Ele já superou, né? Duplicou esses números e vai aumentar ainda mais até o final da temporada, acredito eu, os números dele jogando em Portugal pelo Sporting. Olha, o Liverpool venceu então por 2-1 o Lille, né? Já comentei da atuação do Mohamed Salah. Só para falar mais um adendo aí na situação do Barcelona, né? As falhas do Chesney, teve falha também do goleiro do Benfica. O Rafinha tá numa fase tão boa que o goleiro do Benfica chutou a bola na cabeça do Rafinha e saiu o gol. Eu nunca vi uma coisa dessa. E aí teve a expulsão do lado do Benfica. Teve um pênalti em cima do Yamal que muita gente está falando que não foi. Pra mim, tem muito pênalti muito mais escandaloso que esse. Por exemplo, pênaltis que não foram marcados também, né? E pênaltis que foram marcados, tipo do Suárez no 6-1. Aquele pênalti não existe do Marquinhos no Suárez, pra mim. E aí você tem lances a favor do Chelsea contra o Barcelona na Champions de 2010 que não foram marcados. Foi o jogo mais roubado da história do futebol, para quem acha que foi o do Real Madrid contra o Bayern de Munique por conta dos impedimentos. Se tivesse VAR, eu até concordo com vocês, mas não tinha VAR, e aí eu prefiro dizer que foi erro dos bandeiros. Quantos gols impedidos, quantos gols que valeram seriam anulados com o VAR, e a mesma coisa ao contrário, né? Enfim. O Barcelona então vence por 5-4, grande atuação do Rafinha. Muito destaque aí nas narrações aí do Jorge Igor, né? Que narrou esse jogo pela TNT, Barcelona e Benfica, e na quarta-feira narrou o Manchester City ganhando, o PSG ganhando o Manchester City, na verdade, né, 4-2. Jorge Igor chama jogo histórico, né, impressionante. Teve a estreia do Thiago Leifert narrando no SBT, muita gente criticando, mas tem gente que critica o Jorge Igor também, tem gente que critica o Galvão Bueno, critica o Luiz Alberto, critica todo mundo, né, sempre tem um crítico na internet, então, que mais tem gente chata para criticar coisas boas. E o que é ruim, às vezes tem pouca gente criticando. Enfim. Parabéns ao Jorge Igor pela narração e também ao Thiago Leifert. O Jorge Igor, para mim, um dos melhores narradores do Brasil, está entre os 10. O Thiago Leifert eu não acho que seja um dos melhores narradores, eu acho que ele apresenta melhor do que narra, mas
Assim, eu gostava da narração dele no FIFA e foi legal esse crossover do PES com o FIFA, né? O Mauro Betti, comentarista do PES até hoje no eFootball, e o Thiago Leifert, ex-comentarista do FIFA. Hoje, EFC, quem narra lá é o Gustavo Villani. E até por isso eu acho que a narração do Leifert era melhor que a do Villani no jogo. Narrando o jogo de verdade, eu prefiro o Villani, claro. Mas fica muito robótico ali o Villani no jogo, né? Enfim. Voltando às partidas aqui, né? Pra gente encerrar a terça-feira. O Bolonha venceu por 2-1 o Borussia Dortmund. O Bolonha, quarto colocado do campeonato italiano na temporada passada, perdeu o treinador Thiago Motta, mas tá aí, conseguindo se manter ainda competitivo. Diferente do Borussia Dortmund, que até inclusive demitiu o técnico Nuri Sahin após os resultados ruins. O Nuri Sahin foi demitido, o técnico turco. Ele que jogou pelo Borussia, jogou também no Real Madrid. Se não me engano, estava no elenco campeão de 2014. Ou não, ele já tinha saído, né? Ele foi campeão, ele foi vice-campeão com o Borussia em 2013. Mas enfim, o trabalho não foi bom. Olha que o Terzic não era o melhor treinador do mundo. Longe disso, eu acho o Terzic um técnico limitadíssimo também. Mas ele levou o Borussia Dortmund até a final da Champions League. E o Nuri Sahin tá levando o Borussia Dortmund, talvez vai ficar fora do mata-mata. E é uma campanha ruim também do Dortmund no campeonato alemão. Vamos ver quem será o técnico escolhido. Estão falando muito em Erik ten Hag. Não acho que seja a melhor escolha, apesar do trabalho bom que ele fez no Ajax. O Manchester United foi um trabalho horrível, brigando com todo mundo ainda por cima. Ainda bem que o Royce já saiu. E o Borussia Dortmund hoje não tem nenhuma grande estrela, né? Quem tem jogado melhor ali é o Gittens, que está chamando a atenção de outros times. Contratou o Cherou Guirassy, que está indo bem como camisa 9. Mas o Dortmund não tem uma grande estrela como tinha o Royce, como teve em outros momentos, né? O Bellingham ou o Jadon Sancho. O PSV venceu por 3-2 o Estrela Vermelha. Grande vitória do PSV, abriu 3-0 e teve um jogador expulso. O Estrela Vermelha conseguiu marcar 2. Pensei até que ia empatar, mas terminou assim mesmo, 3-2 para o time holandês. Chegamos aos jogos da quarta-feira. O Leipzig finalmente conseguiu sua primeira vitória na Champions League. Estava lá nas últimas posições, não vai se classificar para o mata-mata, mas vence o Sporting por 2-1. O Sporting tem sofrido um pouco depois da saída do Rubem Amorim, um time que estava muito bem com o técnico português, lógico, né? Está agora no Manchester United. Ele também está sofrendo mais lá do que o Rubem Amorim está sofrendo mais sem o Sporting do que o Sporting sem o Rubem Amorim. O Gyökeres fez o gol do Sporting, mas o Leipzig venceu 2-1. O Shakhtar Donetsk venceu por 2-0 o Brest, até então era o melhor francês na Champions. O Real Madrid fez 5-1 para cima do Salzburg. Uma atuação aí fantástica de Vinícius Júnior e Rodrigo, principalmente do Rodrigo para mim, mas o Vini foi eleito o melhor em campo. Qualquer um dos dois tivesse ganhado seria justo, né? O prêmio de melhor em campo. O Mbappé marcou também um gol, foram 2 do Rodrigo, 2 do Vinícius e 1 do Mbappé. O goleiro deu presente ali pro Mbappé marcar o gol dele. O Mbappé teve momentos ruins na temporada. Ele começa marcando lá na Supercopa contra a Atalanta, mas aí tem momentos ruins na Champions, perdendo pênalti também no Campeonato Espanhol, na Copa do Rei. Mas vem melhorando e terminou o ano como o melhor jogador do Real Madrid. Nessa virada, o Bellingham jogou muito também ali em dezembro, em janeiro. E o Bellingham também jogou muito nessa partida. A assistência dele para o segundo gol do Rodrigo é absurda. E o Real Madrid vai mais uma vez se colocando, como sempre, entre os favoritos ao título da Champions League. O Real Madrid vai em busca da 16ª orelhuda. O PSG ganhou de 4-2 do Manchester City de virada, jogando no Parque dos Príncipes. O Manchester City abriu 2-0, mas o PSG foi lá e buscou a virada. A fase do Manchester City é muito ruim. O time tem sentido muito a falta do Rodri, mas não justifica tamanha má fase, né? A fase do Guardiola não é boa, né? Que até o casamento dele acabou. Enfim, o PSG ganha aí com uma grande atuação do Barcola, grande atuação do Dembélé, ele mesmo, Ousmane Dembélé, jogando muita bola também pelo PSG na temporada. O PSG não é aquele time que joga bem todos os jogos, mas está lá liderando o campeonato francês com certa folga e se recupera na Champions League nessa reta final. Enquanto isso, o Manchester City vai para a última rodada tendo que vencer de qualquer maneira para se classificar para o playoff, pelo menos a repescagem aí das oitavas de final. E aí ter uma chance de ir ou para as oitavas da Champions ou para a Europa League. A Inter de Milão venceu por 1-0 o Sparta Praga. O Arsenal venceu por 3-0 o Dinamo Zagreb. O Celtic venceu por 1-0 o Young Boys. O Feyenoord venceu por 3-0 o Bayern de Munique. O Bayern de Munique é outro time que oscila muito, principalmente na Champions League. No campeonato alemão eles estão liderando. O Kompany começa a ser pressionado.
O Kompany não foi a primeira opção de técnico do Bayern de Munique, ele foi a sexta ou a sétima, mas muita gente recusou. Inclusive, eles tentaram manter o Thomas Tuchel, que também não quis ficar. Hoje ele está treinando lá a seleção inglesa. E o Feyenoord é o ex-time do Arne Slot, técnico do Liverpool, fazendo um trabalho fenomenal lá, liderando a Premier League, liderando a Champions League. Mas o Feyenoord continua ali com sua base do elenco. O Santiago Jiménez, ótimo centroavante. Tem lá o Igor Paixão, jogador brasileiro, ponta esquerda. O time do Feyenoord é bom e vence o Bayern de Munique, que criou muitas oportunidades, mas não conseguiu marcar um gol. Enquanto isso, o Feyenoord, criando menos, fez 3. E o Milan, com golaço, Rafael Leão, venceu por 1-0 o Girona. Essa foi a 7ª rodada da Champions League. Vamos lá, a classificação então. O Liverpool tem 21 pontos na liderança, 7 vitórias em 7 partidas, 15 gols marcados, apenas 2 gols sofridos, um saldo de 13 gols. O Barcelona é o vice-líder com 18 pontos, são 6 vitórias e 1 derrota, marcou 26 gols, seu melhor ataque da competição, sofreu 11, saldo de 15. O Arsenal é o terceiro colocado com 16 pontos, a Inter de Milão também tem 16 pontos, é um time que marca poucos gols, marcou apenas 8, mas sofreu apenas 1, tem a melhor defesa a equipe do Simone Inzaghi. O Atlético de Madrid é o quinto colocado com 15 pontos, a mesma pontuação do Milan, sexto colocado, e a Atalanta é a 7ª com 14 pontos. O Leverkusen tem 13 pontos, é o 8º colocado. Esses 8 times estão se classificando no momento diretamente para as oitavas de final. Garantidos estão ali o Liverpool, o Barcelona, apenas eles, né? O Arsenal ainda pode ficar ali na segunda metade da tabela. Segunda metade que tem ali o Aston Villa com 13 pontos, o Mônaco tem 13 também, assim como o Feyenoord, Lille e Brest. O Borussia Dortmund tem 12 pontos, Bayern de Munique, Real Madrid, Juventus e Celtic também. Com 11 pontos tem o PSV, o Clube Bruges, o Benfica tem 10, PSG, Sporting e Stuttgart também tem 10. Esses times do 9º lugar até o 24º estão se classificando para a repescagem, para os playoffs das oitavas de final. Fora da zona de classificação está o Manchester City, com 8 pontos. Que campanha do Manchester City, né? Muito ruim. Duas vitórias, 2 empates e 3 derrotas. 15 gols marcados, 13 gols sofridos. O Dinamo de Kiev, Dinamo Zagreb, da Croácia, também tem 8 pontos. O Shakhtar Donetsk tem 7. O Bolonha tem 5. O Sparta Praga tem 4. O Leipzig tem 3. O Girona tem 3. O Estrela Vermelha tem 3. O Sturm Graz e o Salzburg também. Com 0 pontos estão ali Slovan Bratislava e Young Boys. E na semana que vem, então, no dia 29 de janeiro, na quarta-feira, às 17 horas no horário de Brasília, simultaneamente todos os jogos da última rodada, 8ª e última rodada da fase de liga. O Sporting enfrenta o Bolonha, o PSV enfrenta o Liverpool, o Young Boys enfrenta o Estrela Vermelha, aí os dois times já eliminados. O Stuttgart enfrenta o PSG, o Sturm Graz enfrenta o Leipzig, já também sem chance de classificação para os dois. O Manchester City tem que vencer de qualquer maneira o Clube Bruges. O Bayern de Munique enfrenta o Slovan Bratislava, o Slovan já é eliminado. O Bayern tem que vencer para se confirmar na próxima fase, tentar uma vaga direta nas oitavas. A Inter enfrenta o Mônaco, o Borussia Dortmund enfrenta o Shakhtar Donetsk, o Barcelona pega a Atalanta. Isso aí vai ser um jogaço, hein? Eu acho que é o melhor jogo dessa última rodada. Dois times que jogam um futebol muito ofensivo, então vai ser muito interessante esse duelo de Hansi Flick contra o Gasperini. E os jogadores em campo também, né? Rafinha, Yamal, do outro lado ali o Retegui, Dequetelé. Bom, vai ser um jogaço Barcelona e Atalanta, o melhor jogo da última rodada. Claro que tem aqueles jogos que valem mais, né? Eu acho que Barcelona e Atalanta, o Barcelona já está classificado, a Atalanta com uma vaga encaminhada. Você tem o Manchester City jogando a vida, mas o adversário dele é mais fraco, né? É bem inferior. E o City tem a obrigação de vencer em casa. O Leverkusen enfrenta o Sparta Praga, a Juventus pega o Benfica. O Dinamo de Zagreb, sempre confundo, né? O Dinamo de Zagreb da Croácia pega o Milan. O Salzburg enfrenta o Atlético de Madrid. O Lille pega o Feyenoord. O Aston Villa recebe o Celtic em casa. O Girona enfrenta o Arsenal. E o Brest recebe o Real Madrid. Real Madrid que foi até a França e perdeu para o Lille. Será que o Brest consegue aprontar também para cima do Real? Veremos na semana que vem. E eu volto aqui para comentar, beleza? Então, antes de encerrar, vamos dar uma olhada aqui nas estatísticas então.
Até agora saíram 406 gols nessa Champions, uma média de 3,23 gols por partida. O time que mais marcou foi o Barcelona, melhor ataque da competição com 26 gols. O Borussia Dortmund marcou 19, a Atalanta 18. Feyenoord, Real Madrid e Bayern de Munique marcaram 17. O time que mais tem posse de bola é o Manchester City, apesar dos pesares. A mesma coisa ali do Bayern de Munique, 63,7. Todos da escola Guardiola, né? Guardiola no City, Kompany no Bayern de Munique, Luiz Henrique no PSG. O Manchester City é o time que tem mais precisão no passe, abordagens ali que é roubado de bola, né, pelo Salzburg, bolas recuperadas o Mônaco, enfim, né? O artilheiro da Champions é o Lewandowski, com 9 gols marcados. Ele que bateu recentemente aí a marca dos 100 gols na Champions, já passou essa marca. Lembrando que ele é o terceiro maior artilheiro da história da competição. Só está atrás de Cristiano Ronaldo e Lionel Messi. O Lewandowski tem 9 gols nessa Champions. Será que ele consegue bater o recorde do CR7? Que é o jogador com mais gols em uma edição de Champions, com 17 gols na temporada de 2017. E agora tem mais jogos, né? O Lewandowski vai ter mais jogos do que o Cristiano teve jogando do começo até a final. A fase de grupos aumentou, então são 2 jogos a mais que o Lewandowski. Não querendo desmerecer o recorde dele, né? Se ele bater. O Rafinha tem 8 gols, é o vice-artilheiro. Olha a fase aí do Rafinha, que até outro dia não tinha nem gol na Champions, né? Na temporada passada. Ele marcou ali naquele jogo contra o PSG nas quartas de final o primeiro gol dele, mas o Barça acabou sendo eliminado. O Vinícius Júnior tem 7 gols, o Guirassy tem 7 também, o Julian Álvares tem 6 e o Gyökeres também tem 6. Líder de assistências é o De Ketelaere do Atalanta com 5, Igor Paixão, brasileiro do Feyenoord, tem 4, o Milot do Stuttgart tem 4 também, o Frimpong do Leverkusen, o Llorente do Atlético de Madrid e Mohamed Salah do Liverpool. O jogador que mais finaliza é o Haaland, 16 tentativas de gol até aqui. O Mbappé e o Harry Kane estão ali com 14, né? O Vinícius Júnior 13. O cara que mais acerta passe é o Reich, goleiro reserva do Bayern de Munique. Jogou um jogo só. Então é isso, galera. Gostou do vídeo? Deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho. Primeiro vídeo do ano. Tem live nessa sexta-feira. A gente vai comentar a Europa League, Conference League, campeonatos estaduais, Copa São Paulo de Futebol Júnior e as novidades do mercado da bola. Muito time já se reforçou, mas ainda não podem inscrever os jogadores nessa fase da Champions League. Eles só vão poder entrar no mata-mata, como é o caso do Kvaratskhelia no Paris Saint-Germain, o Marmoush no Manchester City. Eles vão entrar a partir da próxima fase para reforçar essas equipes na Champions. Vamos ver se o City vai estar na próxima fase para o Marmoush poder jogar. Então é isso, galera. Valeu, tamo junto, até a próxima.